pra esses caras aqui agora, o Dia das Crianças é todo dia, eu acho, viu? Não sei, tem uma leve suspeita. A gente sempre fica muito alegre quando recebe a visita de integrantes do Grupo Cultural Pé de Cerrado. E eu friso o Grupo Cultural, viu, Bruno e Pedro? Porque é um dos diferenciais, dos muitos diferenciais que vocês têm como grupo. Sempre está atrelado, vinculado a essa palavra tão forte e tão necessária sempre em se tratando de Brasil, que é cultura, né? Muito bem-vindos aí, o Bruno Ribeiro e o Pedro Tupã, dois dos integrantes dessa família que é gigantesca do Pé de Cerrado. Chega mais, Brunão. Pois é, Giovanni, obrigado aí pelo espaço, por mais uma vez estarmos aqui falando sobre o trabalho. E agradecemos o reconhecimento, né? Porque realmente o Grupo Cultural carrega essa história de nos 3 discos a gente buscar vários ritmos, né? Através das pesquisas do grupo. E a gente fica muito feliz de estar sempre mesclando vários ritmos brasileiros, montando esse mosaico, né? Que liga Nordeste, Sul, Sudeste, Norte e colocar um pouco da nossa poesia, da nossa intenção, né? Que é a interatividade com o público e sugerir letras ups, né? Que coloquem para cima e que celebrem essa grande diversidade que é a cultura brasileira. E essa celebração, ela é vasta, minha gente, porque são os caras que encampam a bandeira do Cerrado de cara, né? Vocês, querendo ou não só pelo nome, mas assim, quem ouve Pé de Cerrado, vocês têm umas bandeiras fortíssimas como a própria natureza do Cerrado, né? O ecossistema do Cerrado. E outra bandeira forte que a primeira leitura, uma leitura mais superficial, poderia falar assim, Pé de Cerrado faz música para criança. Acho que não, acho que vocês fazem música para o brincante que há em todas as pessoas, não interessa a idade. Mas aí sim, privilegia, claro, também a união, a agregação da criança que é de fato esquecida. Exato. Pelos compositores, pelos músicos. Esquecida eu estou generalizando, tá, gente? Eu sei do perigo de uma generalização, mas pouquíssimos lembram, né? Ou colocam crianças. Colocam crianças quando se faz um trabalho específico voltado, um disco. Vou fazer um disco para criança. Sim. Né? Mas não na obra inteira, né? Eu acho que vocês vão por aí, por esses brincantes de qualquer idade, inclusive as crianças, né? Exatamente, Giovanni. A gente tem a felicidade de ter uma interatividade assim no show e uma busca pela interação, pela integração das pessoas, né, na dança com a ciranda, com os ritmos que promovem assim que as pessoas, como diz o nosso amigo Chau Brau, se sintam também espetaculares e façam parte do nosso show. E essa questão que você falou realmente é muito legal, que a gente preza mesmo pelos valores do Cerrado, por essa integração do homem com a natureza, por esse despertar humano da criança interior, e que a alegria ela vai prevalecer e deve prevalecer para dias conturbados, né? Então acho que é um momento de celebrar sempre, e acredito que com a busca das crianças, os pais também despertam, né, a criança interior, e é um chamado que vai virando uma reação em cadeia. Né? Exatamente. Ô Bruno, vocês estão comemorando 20 anos aí de Pé de Cerrado, vocês esperavam lá atrás que vocês fossem tão longe? Rapaz, é incrível, porque quando a gente olha assim, vê tanta coisa que aconteceu, eu acho que a gente não tinha talvez essa dimensão, assim, porque a gente saiu de um grupo de teatro, os trabalhos teatrais geralmente são temporários, né? E a gente saiu justamente para... Acredito que o Ravi, né, ele já pensava nisso, né, dessa proposta de perpetuar e ficar algo, uma marca registrada nossa, né? E essa consolidação se deu com a firmeza dele, da liderança e com a colaboração de cada um no grupo, né? Que nem todos podem estar na produção, colaborar diretamente, mas alguns dão aula e eles se flexibilizam nas escolas para poder estar viajando. Então, as pessoas também que não estão tão ligadas assim à produção e ao trabalho entendem a importância da nossa música, né? Do que a gente está transmitindo, do que a gente quer conquistar ainda mais, né? Que é essa questão de estudar, de brincar, de pesquisar os ritmos e trazer à tona, né, a brasilidade, né? Que a gente realmente tá em dívida, né? O brasileiro tem que conhecer mais o Brasil, né? Acho que essa é uma tentativa nossa.
Você citou aí o Pablo Ravi, né, um dos fundadores do Pé de Cerrado. É um ótimo gancho para a próxima pergunta. Mudou muito a formação da banda, do grupo, porque a gente sabe que é uma coisa muito natural num grupo, ainda mais um grupo longevo, né, 20 anos. A mudança é uma coisa natural, mas mudou muito na ótica de vocês a formação, aí sim, na prática, de integrantes, aproveitando até a presença aqui do Pedro Tupã, que deve ser um dos mais recentes integrantes do... Mudou, teve essa rotatividade, né? Então, assim, alguns que começaram, que estavam mais na gênese do projeto, tiveram os trabalhos individuais muito já, sabe, expandindo e realmente não casou, porque a proposta, assim, de formação original mesmo, só eu e o Ravi, né? Que estamos aí há 20 anos, mas alguns já têm já uma média de... São os tios, né? Literalmente os tios do Pé de Cerrado. E assim, mas é muito legal também essa rotatividade, porque as pessoas novas entram com elementos novos, né? O Tupã tem um trabalho de percussividade já desde criança, filho de um percussionista, sabe? Excepcional, que é o Sérgio Boré, então ele agrega os valores da família dele, coloca pra gente e a gente aprende com ele aprende com a gente. Então, eu acho que a fórmula do Pé de Cerrado é esse misto de trabalho e colaboração, sabe? De estarmos juntos, né? E a questão é essa mesmo, é o grupo, é a unidade, querendo transmitir cultura e querendo se perpetuar, né? Esse é o objetivo. E enquanto vamos caminhando, vamos buscando mais coisas, mais elementos e eu acredito que estamos num caminho bom, assim, sabe? Estamos conseguindo celebrar, realizar as coisas com 3 CDs, o DVD infantil vai sair ano que vem, então as coisas estão andando num ritmo cadente, assim, legal, assim, que a gente... Promissor. 20 anos e que venham mais 20. Ô Pedro, chega mais aí, pega o microfone para você. Como é que foi acompanhar essa evolução aí do Pé de Cerrado e hoje fazer parte desse grupo? Como é que tá sendo? Nossa, é uma honra, né, participar desse grupo para mim. Eu que sou o mais novo integrante, mais novo aí da turma. Quando eu me mudei para Brasília, foi na busca de estudar na escola de música, Clube do Choro, toda essa efervescência cultural, né? É um lugar muito bom para quem quer estudar música, né? Tem aí o Clube do Choro, a escola de música, a UNB. São grandes referências, São né? grandes referências nacionais, né? Eu sou uma das pessoas que vim de fora para vir estudar aqui na capital. Então, nessa minha vinda, eu conheci o grupo cultural Pé de Cerrado e logo de cara... Dá um choque, assim, fala, cara, que música é essa? Dá um choque pela diversidade cultural, pela brasilidade, né? Pela né? brasilidade, né? E num show, você passa por vários ritmos, que às vezes, quando você vai para um show mais tradicional, né? De um grupo como o Boi do Seu Teodoro, ou as quadrilhas, as bandas de pífano, né? São formações que são consolidadas e elas trabalham a linguagem dentro daquilo. Claro, o quintal é o terreno deles, né? Agora o Pé de Cerrado ele expande, eu acho que isso... Ele faz um mosaico da cultura brasileira. Uma conexão, né? Então, né? Essa pesquisa que é passada no show, né? Que dá para ver nitidamente que é um grupo que trabalha bastante a pesquisa e multiplica a cultura popular através de uma reinterpretação dessa cultura popular, que é a fonte do nosso trabalho. Então, logo que eu cheguei, eu fiquei maravilhado com essa proposta, né? E comecei a acompanhar o grupo em todos os shows, quando tinha, sabia que o Pé de Cerrado ia tocar, eu já ia logo garantir meu lugar. Até que eu conheci o Bruno Berê, né? O violonista do grupo. A gente estudou junto na Universidade de Brasília. E aí, nesse momento de transição, em que alguns músicos estavam seguindo com mais força na carreira solo... Você opou minha chance. Né? Aí ele já me... aí ele já me convidou para junto. Isso foi em 2012, 2013, né? E a partir daí, tô junto com esse grupo e sou muito honrado mesmo. Muita satisfação estar do lado desses parceiros aí de jornada. Massa. E é isso aí. O Pedro me lembrou aqui uma coisa que eu ia falar, o Bruno, que é o seguinte:
outro traço, característica, pilar, enfim, do Pé de Cerrado é a cultura popular, né? É um grupo cultural, mas com pé muito fundo na questão da cultura popular, que também reforça todo aquele discurso seu, né? Do Brasil não conhece os ritmos e acho que não valoriza a cultura popular também como deveria, né? Sim. Eu acredito que esse é um pilar, assim, importante dessa bandeira, da gente fazer esse resumo, sabe, dos ritmos, das coisas e mostrar vários elementos, porque a cultura popular envolve, além dos ritmos que a gente coloca, os Irmãos Saúde estão com a gente, né, o Circo Teatro Atitude, então é um espetáculo que tem... Essa mistura de linguagens que vocês fazem, né? Exatamente, a coisa cênica, circense, musical... E que se não nasceu no Brasil, mas o brasileiro reinventa tudo, né? Sim. Tudo que chega aqui, de repente com a pretensão de colonizar o Brasil, o brasileiro dá um jeito de reverter essa situação, né? Sim. De repente vem de fora. Eu acho que o Brasil é muito poderoso nesse sentido, o brasileiro também, né? Giovanni, a cultura ela é viva, né? Então, assim, as transformações pertinentes a ela são, assim, muito visíveis e eu acredito que muito bem-vindas. Como o Tupã falou, nós aprofundamos, mas também fazemos uma releitura, né? Eu acredito que nós coloquemos de uma forma simplificada e aberta para o público o que é esse grande leque de possibilidades da cultura, né? Com os ritmos, com o maracatu, com a ciranda, com o coco, com o circo em cena também com a gente, né? Então, isso tudo, como você falou, essa fusão de linguagens, acho que também encanta mais o público, sabe? E faz com que ele se sinta em casa, à vontade de brincar, de cirandar. E assim, é muito interessante, porque a gente tocou, final de semana foi teve o Elemento Movimento, que era de hip hop. E, cara, foi muito massa o Festival do Elemento Movimento, muito bacana. E, poxa, a gente inserido lá, mas a cultura nordestina, o coco, já integrou e as pessoas dançaram ciranda. Depois fomos lá para Planaltina no Festival do Quadrilátero Cruz, que tinha muita banda de rock, mas rolou a ciranda também. Então, Dona Cislene tocou lá. Tocou, a Casa Casta, as bandas maravilhosas, assim, da cidade. Imaginando também, os roqueiros e a galera do hip hop fazendo ciranda. Rolou. Então essa provocação, essa coisa, ela acontece, porque a gente acredita na mudança, da integração, da interatividade, do pegar na mão, olhar, né, se desligar um pouco do espelho que o celular se tornou né, e olhar para os lados, olhar para frente. O Bruno, essa semana, e Pedro, a gente rodou uma entrevista de integrantes do Camerata Caipira, que você deve conhecer, e Sim. do Trio Baru. Teve com a gente o Nelson Latifi e o Sandro Alves, sobre um projeto que rodou as escolas do DF também, as escolas públicas, chamado Alma Brasileira. Sim. E a gente falava desse nome, né? É justamente desse sentimento de pertencimento que a boa música brasileira traz em qualquer criança, em qualquer pessoa, essa conexão com essa ancestralidade musical, cultural, né? O que a mãe dela, o pai dela ouvia, o que os avós dela cantarolavam, né? Isso é música brasileira, né, cara? Você não precisa explicar para a criança, você deixa ela ouvir. Sim. Ela vai saber reconhecer isso depois, né? Exato. É um repertório vasto, né? Que as crianças têm acesso. Muitas coisas foram colocadas também. O Heitor Villa-Lobos foi um dos caras que entrou no Brasil e buscou essas cantigas. Então acho que isso é uma coisa que hoje também... É como você falou, assim... É naturalmente difundido. Mesmo com celulares, com as coisas, Sim. assim, as crianças cantam, sabem? Nós temos tradição, nós temos história, então... Essas músicas, esses ritmos, eles trazem isso e a brasilidade... inconsciente coletivo. Exatamente, do a brasilidade, né? ela vai fluindo. Então acho que eu mesmo, antes, quando eu tinha meus 23 anos, quando a gente começou o Pé de Cerrado... Gente, parece que ele tem 70 anos, né? Quando eu tinha meus 23 anos... Mas porque é uma estradinha, Bruno. Né, Giovanni? E aí, rapaz, eu não conhecia tanto a música. E através do Pé de Cerrado... me conquistou também, porque eu era mais da linguagem teatral, né? Então a gente fez a peça do Ariano Suassuna, que foi o que fundou o negócio todo, a Penhalei lá no Ducina, mas isso, cara,
Isso não abriu, escancarou as portas. Escancarou. Foi algo bem, bem legal. Essa fusão de linguagens já estava meio que promissora para acontecer, né? A gente começou, no início era mais algo, tinha mais o baião, mais a questão do Nordeste. O Nordeste é muito rico, né? Ritmicamente, mas a gente conseguiu expandir ao longo dos CDs, né? Abrir ritmos da catira, que tem aqui no Centro-Oeste, alguns do Sudeste. Então, essa é a questão mesmo, abrir a visão. Existe um show do Pé de Cerrado sem uma ciranda? Acho que não, né? Ah, Giovanni, não acho possível. Nem se tiver chovendo, tiver aquela condição climática ou sei lá, horrível, não tem como, né? É difícil, porque realmente acho que é o ápice assim, do show. É onde que as pessoas realmente dançam e cantam com a gente, assim, é uma sincronia, uma mesma energia, então realmente é um momento de celebrar, né, que todo mundo esquece dos problemas, esquece do que pode estar rolando e tá lá para integrar, para dançar junto. A ciranda realmente é um dos carros-chefes, né, do Panta. A ciranda une as pessoas, é muito, muito bom de ver de cima do palco a mandala acontecendo, né, o brilho nos olhos das pessoas. Realmente é um momento mágico, e aproveitar para dizer que os shows nos recarregam de energia, né? Essa interação que a gente tem com o público, na hora de fazer uma ciranda, ou na hora que a gente desce com a banda de pífano pro meio do público, é uma hora que a energia está muito alta, né? E a gente sente uma troca grande com o público. Essa é a intenção também do nosso show, né? Trocar, oferecer para o público e fazer essa troca, brincar junto. É um momento que todo mundo se sente criança. Circula mesmo, né? Mão com mão ali, meu amigo, aí a coisa fica forte. Vamos dar um tempo rapidinho para ouvir Pé de Cerrado, a gente volta já já. Ô Pé de Cerrado, eu toquei aqui Viva o Coco, que é uma música premiada, né, velho? Sim, teve a coisa do Sesc, né? Teve o Sesc, né? Pois é, então é uma das músicas que a gente... É um dos carros-chefes também. O coco é um dos carros-chefes, né? Falando dos ritmos, assim, ciranda, coco, maracatu também. Mas o coco, nós temos aproximadamente umas 2 a 3 músicas, né? Que tem aquela pegada, aquela pisada para chamar, para incitar o público a dançar, né? É uma das músicas também. É um dos ritmos também que propiciam muitas trocas, como disse o Tupã. Gente, eu me senti muito privilegiado ao procurar os discos do... Eu sou um cara meio dinossauro nessa hora, viu? E eu coleciono, sim, muitos CDs. Quem visita minha mesa ali percebe isso. E eu tenho, né, os 3 discos do Pé de Cerrado na minha mão. Olha que maravilha isso aqui. Eu acho que o primeiro, os 3 são importantes, mas acho que o primeiro é muito simbólico também, o Pedro e Bruno. Porque vocês têm uma participação de Dominguinhos, cara. Sim. Que honra, hein? É uma honra, foi uma honra, sim. E estrear com... Isso é que é estreia com o pé direito, hein, meu irmão? Nossa, cara, e ele na genialidade, na simplicidade dele, é uma coisa assim, porque a gente convidou, né? Ele tava tocando aqui em Brasília, e na época a gente, poxa, Dominguinhos, vamos, por gentileza, grava lá com a gente uma faixa. Todo músico aproveita a brecha, né? Você viu, o Pedro aproveitou a dele, vocês aproveitaram o Dominguinhos aqui, então é isso, velho. Tem que ir na boa, né? Exato. Na hora certa. Exato. E ele gravou assim... Nossa, ele não falou, não, vamos lá, sabe? Com aquele coração grande, com a pessoa, né? Que ele foi e que ele é, né? Porque acho que a cultura e a música, a arte tem esse quesito fundamental que é a eternidade, né? Que a pessoa, ela ensina, graças a Deus. Temos essa coisa para reforçar a nossa história, né? Que às vezes tem altos e baixos, mas a cultura, ela tá... Os mestres, né? As pessoas que passam... E acho que foi um pouco da mensagem que ele nos deu, assim, de que o coração tem que ser grande para abrir a visão e para dar e receber, né? Então, foi realmente uma grande honra, um privilégio. Esse disco que a gente falou, o primeiro foi lá em 2005, depois em 2009 veio Cultura Candanga. Sim. E o mais recente, em 2014, o Pé de Moleque, aí sim, totalmente infantil. Lembro de divulgar todos os 3 aqui, viu, o Bruno e Pedro. Daqui a pouco a gente vai tocar... pode ser até, de repente, a que
que é a parceria com o Dominguinhos aqui. Mas vamos falar desse projeto de circulação de vocês, né? Sim. Passaram aqui pelo DF e as malas já estão prontas lá pro Nordeste? Já estão. A gente está na caravana agora para Recife, né? Alguns vão um pouco antes, mas agora a gente está preparado, já embalamos as coisas no baú dos palhaços, né? Do Artitude, para aliviar um pouquinho no avião. Mas estamos indo com a caravana, com o material todo. Faremos 2 shows lá em Recife, né? Então a expectativa é muito grande. Porque... Agora no comecinho de novembro, né? Exatamente, dias 3 e 4. E a expectativa é grande, porque nós bebemos da fonte deles, né? Então a gente vai apresentar Maracatu. A nossa leitura. Maracatu. Tem frevo Tem frevo. No Pé de Cerrado. A Verdade é uma das músicas bem legais que a gente também gosta de tocar no repertório. Então é algo assim muito... É uma honra nós estarmos quando visitando bebe a da terra. fonte, na fonte... É tudo, né? E vamos mostrar ao público que nós buscamos esse tempo todo, o resultado. Então, expectativa grande, vamos lá com toda a nossa garra, nosso amor para fazer um trabalho bem legal e ver ver o povo cirandar. Que esse Depois, em dezembro, começo de dezembro, Rio de Janeiro, aí, claro, tem aquele pit stop básico de fim de ano. E a promessa do começo de 2019, vocês ganharem a região norte lá no Amapá. Exato. Confere? Confere, isso mesmo. É a expectativa de fechar essa circulação nacional, né? Então, é um local que o norte, inclusive, que a gente ainda não tocou, assim, então vai ser bem legal revisitar, porque são culturas antigas também, né? E tem elementos... Tem a ciranda, né, que é indígena, então tem toda essa ligação. Então, visitar esses lugares, né, e tocar e expor essas matrizes, exatamente. Eu acho que é beber de novo um pouco da fonte, né, e trocar, então isso pra gente... E a viagem também é muito rica, porque a gente tem um convívio mais intenso. Aqui em Brasília, às vezes, assim, a gente tem um ensaio, né, semanal, mas por conta dos trabalhos, né, alguns são professores, né, outros estão... Né, não podem estar tão inteirados, tão juntos, mas a viagem propicia que troquemos mais coisas, que façamos músicas novas, que bebamos de outras fontes, né? Então, pra gente é sempre uma expectativa muito boa, tá pegando a estrada. Claro. Me lembrei daquela coisa, né? O artista popular, o pesquisador popular que não viaja é a mesma coisa que o jornalista de cultura que não vai a um show, a um teatro, a um cinema... Não circula na cena cultural, né? Sim, essa troca aí é fundamental. A gente tem que olhar as outras janelas que tem. Nesses festivais vão ter vários grupos também, certamente, que vão enriquecer a nossa visão. E a proposta é essa. É sair e aprender e voltar com sempre, a bagagem mais completa um pouco. Isso tudo é por conta, Pedro e Bruno, dessa marca 20 anos de Pé de Cerrado, essa circulação, ela culmina com essa data, ou vocês ainda vão fazer uma coisa muito maior celebrando esses 20 anos, ou já fizeram, ou estão fazendo? Giovanni, a verdade é que essa data, ela é um projeto de um tempo atrás que já foi aprovado, e agora estamos conseguindo realizar só agora, né? Quer dizer, então os 20 anos vocês vão comemorar com 23, 24 anos de grupo, é mais ou menos isso? Coisas do Brasil, né? Sim, exato. Mas como você falou, realmente a gente está querendo enfatizar essa data, o ano que vem fazer um show, algo especial para celebrar, porque a gente vê, né, a dificuldade das bandas se manterem, de ter... Então, pra gente, acho que é uma vitória, assim, tem que ser celebrada, as vitórias têm que ser celebradas, claro. Né? Então, 20 anos pra gente, são 20 anos de muita caminhada, hoje temos uma estrutura, temos muito mais pessoas envolvidas, mas a gente lembra do começo também, né, das dificuldades, como é que foi juntar tudo, como é que foi... Vocês já empurraram um carro? Rapaz, já, eu lembro de um show... Que história, conta aí, Bruno. A gente estava na antiga Nação Pernambuco, lá na DAB3, eu e o Ravi fizemos um show, ele ainda tinha um Passat, rapaz, um Passat que levava tudo, zabumba, as coisas. Aí o carro... Passat com crise de identidade, ele achava que ele era uma Kombi, né, mas era um Passat. Exatamente, e aí, rapaz, deu pepino na hora lá, na madrugada, o carro não pegava, e fomos chamar não sei quem, então essa trajetória é gostosa também, da gente ver as dificuldades, mas ver que hoje a gente tem um apoio logístico, uma estrutura, uma família mais arquitetada, mais, sabe, consolidada. Então isso permite a gente prosseguir assim com fé. E é isso.
Eu acredito que a questão é essa, a gente passar pelas coisas e não vão vir só tempos bons, né? A gente sabe que a cada ano, cada parte do amadurecimento do trabalho é mais desafios, são mais músicas a serem pesquisadas, mais ritmos novos, temos que inovar, buscar coisas novas, mas mediante o histórico a gente fica muito feliz, são 20 anos... Sim. De repente essa caravana aí, essa circulação já é o início dessas comemorações, né? De repente pode ser encarado como... Certamente, pode culminar, porque a gente está indo, né, como a gente falou aqui, para um território vasto e riquíssimo de cultura. Então, beber dessa fonte é se renovar para continuar com mais 20, 30 anos, vamos ver, né? Ô Bruno, voltando àquele pilar do pé de cerrado, né, e do nome, Cerrado, vocês se sentem guardiões do cerrado, de certa forma, guardiões que utilizam a ferramenta da música, por exemplo? Sentimos, a gente sente uma responsabilidade, assim, porque da mesma forma que o Cerrado tem sua flora, sua fauna distinta, a gente sente que também tem uma música diferenciada, uma música alternativa, uma música regional, algo muito característico, né? Como as letras também que a gente coloca enfatizando o Cerrado, né? Então, acho que essa ligação é muito legal mesmo, porque a gente já entende que a gente tem uma característica, uma identidade. E o Cerrado também ele é muito peculiar, né? Então acho que essa é a nossa questão, como o Tupã falou, não aprofundamos, não viramos um grupo que fica estudando só um ritmo, né? Mas acho que a gente consegue montar algo diferenciado, que é mostrar para todos os brasilienses esse mosaico, como o Tupã falou, riquíssimo, né? Então, e essa mistura acho que propicia algo diferente, sim. Acho que nós somos guardiões dessa história aí. E acabaram se tornando referências também, né? Exato. Referência no cantar o cerrado, né? Eu acho. Sim. Diga aí, Tupã. Eu percebo assim, nas letras, né? Se passa muito essa mensagem de união, de amor, de cuidado com a natureza, né? As letras reforçam essa mensagem. Imagino que muita gente aí, ao pegar o caminho da Chapada, vai escutando Pé de Cerrado para se inspirar. E nós somos amantes da Chapada, do Cerrado. Tem um dos integrantes que agora está mais pro lado da Chapada do que da cidade, né? Se aproximando aí desse Cerrado. E no nosso CD infantil, até o último clipe que a gente divulgou aí, é da Ema do Cerrado, né? Que fala dessa relação dos animais do desmatamento, né? E no nosso clipe aparece a Ema aí procurando o caminho do Cerrado e de repente ela se encontra no meio de uma cidade, né? Então tem essa preocupação de uma visão... Dona Ema, é a Dona Ema. Exato. A gente sempre tem essa preocupação ambiental também, porque a partir da natureza surge muita inspiração e num trabalho infantil a gente pode repassar essa consciência, né, para as novas gerações aí. E nesse mesmo disco que o Pedro acaba de citar, tem Aquarela do Cerrado, né, o Bruno também. Então, assim, bacana é isso, é cantar o Cerrado, aí eu volto para aquela tecla lá, para todos os públicos, de todas as idades, né? Sim. Para criança que vai começar ali a criar a sua consciência ambiental, tá começando a criar, até o adulto que precisa, às vezes, recriar, né, ou reaprender que, ó, tem um cerrado aqui, né, do meu lado, tem a natureza que eu não posso descuidar, né? Sim, é o nosso tesouro, né? E como você falou, realmente muitos adultos têm que se relembrar que, infelizmente, o cerrado atualmente é quase tão desmatado ou mais do que a Amazônia, né? Pelas plantações de soja. Então a gente realmente tem essa mensagem sutil de amor, mas de cuidado também, né? Acho que é uma reconexão, né? Acho Sim. que geral que precisa acontecer e aí o cuidado do meio ambiente vai a reboque disso tudo, né? Vai junto. Vai, entra nessa cadeia, né, de acontecimentos, de responsabilidades, porque eu sou apaixonado pelo cerrado e eu quero daqui a 30 anos ver cachoeiras, ver os parques mais abrangentes, né? Então é realmente algo, uma tecla a se tocar, né? E acho que as crianças tendo essa visão, né, através das músicas, do clipe, né? A Eminha, como o Tupã falou, é muito legal, porque relembra, né? Fala, é bonito, mas é frágil, né? Então,
que sejamos fortes em relação a esse conceito de cuidar do nosso tesouro, né? Bom, então para o pobre mortal que não vai fazer a mala para ir para Recife, pode conferir Pé de Cerrado em todas as redes sociais. Vocês devem ter um site legal. Sim. YouTube deve estar cheio de coisa, né? Sim, tem muito Dá material. para ver a discografia toda do Pé de Cerrado. Dá sim, Giovanni. Tem acesso ao Face, Instagram e, como você falou também, o YouTube tem muito material. Tanto do infantil está acrescentando aos poucos, né? Porque a gente vai fazer a síntese de todos os clipes e lançar o DVD, mas já tem algumas coisas, mas muito material do primeiro CD, do segundo, então quem quiser acompanhar e conhecer um pouquinho mais é só clicar. O DVD infantil vem então em 2019. Vem, em 2019 a gente está lançando ele. Talvez seja a data culminante que você falou de celebração dos 20, né? A data oficial e tal. Porque realmente você agora deu um toque que realmente essa questão da criança interior, né? Acho que realmente é o trabalho, talvez, um dos carros-chefes, né? De despertar a alegria e a esperança em tempos novos, através da música. Maravilha, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço a toda a família Pé de Cerrado, que é muito maior. Deixa eu citar o pessoal todo aqui, olha só. Pé de Cerrado hoje é Pablo Ravi, voz e acordeon, Bruno Ribeiro, triângulo e voz, Bruno Maciel, violão e pife, Fernando Rodrigues, baixo e percussão, Clênio Guimarães, percussão, Pedro Tupã, percussão, Davi Abreu, flautas, Renato Nunes, percussão. Haja percussão, meu irmão, olha só. E os nossos queridos performances palhaços, o Anco Márcio e o Rui Berdan. Eu sempre me perco nesses dois nomes aqui. O Chau Brau e o Raquaquá, talvez. Pior ainda pra eu falar. Rapaz. É isso Mas mesmo. é uma alegria Giovanni. toda vez que eles vêm aqui. Obrigado, parabéns, viu? E já, né, como estamos em novembro já, Feliz Natal aí também. Obrigado. Que venha o DVD, que venham mais 20 anos. Obrigado ao Bruno Ribeiro, ao Pedro Tupã que estiveram aqui com a gente. Claro que a gente vai